Eu sou Cris Costa, cantora e compositora brasiliense. A música, para mim, é um jeito de enxergar a vida e de dizer o mundo. É a expressão da alma, é um dom e uma missão também. Matei 1000 vezes, te dei de presente a minha mais solene indiferença, meu silêncio de abismo, te excomunguei dos meus altares, te arranquei do mundo dos vivos, desentranhei de mim, abandonei no limbo, reneguei. Cris Costa, muito obrigado por você vir ao Refrão. Prazer tê-la com a gente aqui. Obrigada eu, o prazer é meu. Muito obrigada, Dari. Você faz MPB, digamos assim, mas tem um forte acento pop, é uma música que tem uma pegada, que chega para as pessoas, ela é acessível, mas ao mesmo tempo o texto não é gratuito, assim, as letras elas não são, bem dizer, cuspidas para o público, assim. É daí que vem a força das suas canções? Nossa, eu gostei da abordagem, gostei da leitura. Olha, eu acho que sim, na verdade não havia nem pensado, assim, é interessante ouvir do outro, ouvir de alguém a leitura sobre o que a gente escreve. Acho que você está certo quando você diz que dessa pegada pop, acho que é acessível, mas de verdade a palavra me importa, o texto me importa. E aí eu acredito que a identificação das pessoas, possivelmente pelos assuntos, pela temática, porque especialmente nas canções que estão reunidas nesse meu primeiro disco, eu falo das questões do ser humano, os medos, os paradoxos, os ganhos, as perdas da vida e como a gente se comporta diante disso. Eu percebo realmente nas pessoas, no retorno que elas me dão, uma identificação, se sentem representadas ali, se sentem ditas naquelas letras, reveladas ali as suas questões, as suas angústias. Mas, de fato, me interessa não apenas essas questões, o tema, o assunto, mas o modo de dizer, o jeito de como construir esse discurso. O que te mete medo? Olha, perder durante muito tempo foi um grande fantasma, mas eu acho que é curioso porque, em geral, acho que nós acabamos sendo, quanto mais medo, mais precipitados, nós acabamos sendo na direção daquilo que nos assusta. Quando nós tememos muito algo, em geral, a gente acaba caminhando naquela direção, me parece. E aí não há o que fazer, é preciso enfrentar os medos, né? Esse medo que você diz da perda, ele se manifesta mais como mulher ou como artista? Eu já não consigo dissociar as coisas, sabe? O que eu sou como pessoa e como mulher e o que eu faço, a arte que eu apresento, que eu entrego para as pessoas, é fruto muito do que eu sou. As coisas estão intimamente ligadas, assim, eu não... nesse momento, ao menos, né? Eu acho que nesse primeiro disco, a gente está falando realmente de letras bastante confessionais. Eu me desnudo de verdade, é isso que acontece ali. De todo bem que você me fez, me deixar foi o maior. Soltou a minha mão e me perder era tudo que eu mais precisava pra me achar de verdade.
realmente, eu acredito que a gente pode falar de muitas coisas, a gente pode falar a partir do que a gente observa da vida, do outro, de situações que a gente jamais tenha vivido, isso tudo é possível. Mas nesse momento específico, nesse disco, A Roda Gira, as canções falam de mim, tanto assim que eu não conseguiria separar as coisas, te dizer quais são os medos meus e os medos da artista. Mas tem a ver com perder também. Colocar no mundo um trabalho, falar e deixar isso reverberar, colocar isso para que as pessoas ouçam, isso, como acontece a todo artista, né? Isso deixa a gente sujeito a críticas, enfim, aprovações e reprovações, enfim, a julgamentos, e significa perder também esse lugar confortável, né? Protegido do anonimato. Essa exposição toda é assustadora. Mas há quem diga que a música sem esse tipo de verdade não faz muito sentido. Ao mesmo tempo tem isso, né? Se a gente não coloca essa verdade, qual o sentido da música? Há artistas que pensam dessa maneira, que se não fizesse desse jeito, se não fosse tão confessional, não teria sentido também fazer música. Lou Reed falava muito isso, né? Que ele falava por meio das canções. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Acredito que há muitos artistas, e acho muito interessante até, que consigam falar a partir do lugar do outro, tenha empatia, tem o que se observa. A gente tem compositores homens, por exemplo, que escrevem sobre dramas femininos de um jeito, eu acho incrível essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas Chico Buarque é amado pelas mulheres muito por causa disso. Né? Pronto, não é? É uma capacidade de descrever, de entender esses dramas, os melindres e os meandros, enfim, tudo isso que vai dentro da alma da mulher, de um jeito brilhante, né? E é um olhar de um homem. Acho genial, mas de verdade, eu acredito também, eu não saberia fazer de um outro jeito, senão, falando do que eu acredito, é um risco, né? A gente se expõe bastante, mas não podia ter sido diferente para mim nesse momento, e as músicas foram um jeito também de entender as coisas. Quando eu digo que acredito no poder da palavra, a palavra concretiza as coisas, materializa as coisas, né? Então, eu penso que dizer, por isso às vezes é tão difícil a gente conseguir elaborar as coisas a ponto de chegar a dizê-las, de conseguir dizê-las, mas quando a gente o faz, significa que isso foi processado dentro da gente, e verbalizar aquilo, trazer aquilo à existência, significa também aceitar as coisas, né? O disco também fala disso, das realidades que a gente não pode mudar, das questões assim inescapáveis, o sofrimento do qual não se pode fugir, e às vezes é preciso admitir, bom, é verdade, aconteceu, perdi, me decepcionei, fracassei, e dizer tem essa palavra, quando a gente assume as coisas, aí eu acho que a partir dali a gente pode também assumir a responsabilidade do que fazer dali em diante. Essa responsabilidade está muito presente nessas canções, a responsabilidade de responder ao que nos acontece. Eu acho que do ponto de vista filosófico a gente falou bastante, né, do álbum, da Roda Gira, a gente precisa falar das músicas mesmo, né? Sim. Como é que foi todo esse processo. Vamos deixar isso para o próximo bloco? Legal, vamos. Perfeito, a primeira parada do refrão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Cris Costa, não saia daí. Bateu saudade daquele tempo,
A vida simples, o riso solto, corria a bola e os meninos até mais tarde na rua. Pneu descia doido a ladeira, na brincadeira a gente ia se esconder. Felicidade naquela idade tinha segredo, não custava pouco. O Refrão está de volta hoje com a cantora e compositora Cris Costa. Cris, a gente falou muito daquilo que motivou a criação das letras, os temas, Sim. enfim, e a gente quase não arranhou aí essa superfície musical do álbum, né? O que é que você podia falar para a gente em relação à sonoridade, aos timbres que você foi buscar, aos músicos que fizeram parte dessa gravação e que discos serviram de referência para você? Olha, então, no que diz respeito aos músicos, foi uma ocasião incrível de reunir talentos, artistas todos aqui da cidade, dos quais eu sou fã. A produção foi do Gregory Júnior, um amigo e um produtor talentoso aqui da cidade. Eu acho que a gente invariavelmente reproduz o que a gente gosta, são as nossas referências, mais claras ou menos claras, mais ou menos explícitas que seja, mas elas de algum modo estão presentes ali, né? E a fonte na qual eu bebo é da música popular brasileira, eu amo essa música. Mas você disse bem no começo, quando falou de MPB, mas com uma pegada pop, porque, né, eu assim adoraria ser a Mônica Salmazo, a Nana Caymmi, que é a minha cantora do coração, assim, a voz que mexe comigo. Mas eu reconheço, e isso é muito natural, essa nuance pop no que diz respeito a melodias bem assimiláveis, eu acho, né? E a gente buscou dosar um pouco disso tudo, né? A gente tem uma instrumentação com baixo, bateria, guitarra, violão nylon, violão aço, e eu tenho uma paixão grande pela música do Nordeste, Dominguinhos, e a gente tem a presença de acordeon, com alguns, tem um dos músicos que até me disse, olha, essa música, uma das músicas que se chama Canção pra Lua, isso é um baiop, ele disse, um baião com uma pegada meio pop. A gente tem algumas músicas com essa pegada, a gente tem baladas também, né? Eu sou muito fã e ouvi muito Flávio Venturini, eu amo o Clube da Esquina, e a gente tem o Flávio Venturini, que eu acho que tem esse apelo pop nas melodias, na sonoridade, que foi uma artista que eu ouvi muito e me influenciou muito ali na adolescência, ainda ouvindo no rádio, quando a gente ouvia essas coisas no rádio, né, assim facilmente. Eu acho que isso tudo está presente ali. Não houve um álbum assim em especial. As referências que eu passei para o Gregory foram essas que eu disse aqui. Artistas contemporâneos que me interessam muito, eu gosto muito do Danny Black, do pessoal do Cinco a Seco, gosto de Mariana Aidar, gosto de artistas contemporâneos também. Mas não houve um álbum especial assim em referência. A gente foi ouvindo um pouco do que cada música pedia, né? Enfim, foi por aí o caminho. Em relação à circulação, como é que você tem feito para mostrar esse repertório que deu certamente muito trabalho de fazer, de deixar tudo amarradinho? Bom, a gente lançou o álbum agora, é bem recente, a gente fez um show no teatro. Mas já estava sendo tocado antes no disso, Teatro né? Sesc. Então, esse álbum vinha sendo preparado há coisa de 2 anos.
Nós havíamos separado o repertório, começado o processo de elaboração de arranjos. Os vídeos foram saindo até primeiro, ou não? Sim, sim. Os vídeos, na verdade, a gente tem alguns vídeos em função de projetos muito específicos. Assim, eu me enviei para alguns festivais, eu tenho um interesse especial por festival, me inscrevi em alguns deles e o registro das músicas em vídeo acabou servindo a esse propósito, mas evidentemente já havia ali um interesse de divulgar, de tornar isso acessível, de usar como um termômetro para sentir também a resposta das pessoas, né? E visto que é uma ferramenta muito poderosa essa da internet. Você usa as redes sociais com frequência? Usa em benefício da sua carreira? Uso. Estou tentando aprender, na verdade, a gente precisa assumir esse papel cada vez mais, né, os artistas. Você tem paciência com isso, Cris? Olha, eu estou tentando aprender, mas eu vi que não há outro jeito, né? Essa figura do músico ali podendo apenas se debruçar sobre a produção, que é o que todos nós desejamos. Iluminado, exatamente, né? Ali com horas eternamente pagiado, disponíveis, né? Apenas para o seu processo criativo e para as suas crises, ou seja lá o que for. Não tem mais isso, né? Aquela figura, o produtor, aquele cara que vai dizer, olha, relaxa aí e produz, compõe, se inspire, etc., labore, trabalhe também, porque é preciso, né? Não é só a inspiração, mas essa figura definitivamente não existe mais. Bom, é assustador, é desafiador, mas por outro lado é incrível também esse poder que a gente tem na mão de não depender exatamente da televisão, que oferece espaços tão pequenos, tão exíguos, né? Que bom que a gente tem um espaço como o desse programa, mas não há tantos espaços assim. Voa, menino, menino voa, é pipa solta no ar. O mundo agora é teu, espalha a tua cor, enfeita os olhos meus. A gente não falou ainda sobre a sua formação, como é que você começou a cantar, se foi influência da família ou de alguém em especial. Sim. Vamos deixar isso para o último bloco? Vamos. Perfeito, é a segunda e última parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Cris Costa. Até já. Tantas vezes eu pretendi reter o tempo, tanto assombro, tanto engano, se perdeu no vento. A vida não espera, escorre pelos dedos. Vem agora, já é hora, deixa desses medos. Essas águas quem para, de onde elas vêm, pra onde elas levam. Estamos de volta com o refrão, que hoje recebe a cantora e compositora Cris Costa. Cris, agora a gente precisa falar um pouco da sua vida mesmo, né? Como é que a música surgiu para você? Teve influência de alguém? O ambiente familiar era musical? Fala pra gente. Então, não era um ambiente musical exatamente no sentido de pais músicos. Me parece que o meu avô materno tocava cavaquinho. Eu nem o conheci, mas me chegou essa história depois. De musicalidade na família, tinha a experiência de ouvir os discos dos pais, né? A gente vive um mundo... Os pais hoje é que ouvem as músicas dos filhos, mas não era assim antes. Então, eu já me sentia ali muito permeável à música. Que discos você ouvia? Roberto Carlos, eles adoravam. Se ouvia Roberto Carlos, se ouvia... Eu sou filha de um nordestino com uma mineira. Eu lembro dos bolachões lá, dos LPs, dos incríveis. Sérgio Reis eu adorava, e gosto ainda de música regional, música raiz. Então,
ouvir música em casa, disco era uma coisa muito cara, né? Mas ali no rádio e em casa, em especial Roberto Carlos, eles ouviam muito. E eu já me sentia ali permeável, mas não havia músicos na família. A relação com a música de verdade começou na igreja, que eu acho que acontece com muita gente até, né? Essa ligação é bem íntima, me parece. Começou a cantar lá? Sim, a música é um elemento muito presente, muito forte, né? Nas celebrações religiosas, nos cultos, sejam eles quaisquer que sejam as denominações, cristãs, não cristãs, a música tem esse poder de ligação com o divino, né? E começou aí, eu frequentava uma paróquia e não havia quem tocasse, e aí diziam, olha, vem cá, vamos aprender a tocar violão. E aí aos 15 anos eu comecei a tocar violão e comecei a cantar, era de uma timidez imensa, e comecei a falar em público. E aí as pessoas, em geral me parece, as pessoas percebem mais que a gente, diziam, olha, você é afinada. E ali, para os salmos, na missa no domingo, olha, que melodia que a gente vai cantar. E aí comecei a compor melodias, a sonoridade, a coisa do texto veio depois, da letra veio depois. Mas esse interesse por melodias, por cantarolar, começou na igreja realmente. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. Primeiras composições, em que idade? Elas vieram um pouco depois. Olha, já não foi na adolescência, vamos colocar um pouquinho para frente. Eu comecei a compor músicas religiosas a princípio, para aquele contexto. Tenho algumas canções gravadas até por artistas aqui da cidade. E aí depois, a primeira música que eu fiz, que não tinha um cunho assim claramente religioso, porque no fundo eu acho que a gente é religioso, o que a gente crê vai de algum modo no que a gente diz, no que a gente faz. Se dissociar da vida não faz sentido, eu acho. Então, acho que isso está lá ainda hoje. Mas a primeira música não expressamente religiosa, falando de fé, foi uma canção que eu fiz para o meu pai, uma homenagem para ele, no ano em que ele faleceu. E aí depois vieram canções para sobrinhas e depois outras canções mais confessionais, mais... isso foi bem desafiador, me permitir pela primeira vez falar de relacionamentos, de frustração, de mágoas. Isso me expôs bastante, mas foi libertador também, como eu acho que a música sempre é. A esta altura você ouvia o quê? Aí as coisas já tinham caminhado em outra direção, né? Essas referências que eu já falei aqui, a música do Nordeste, Dominguinhos... Mas ali pelos 20, 22 anos, a gente também ouve outras coisas também, né? Não sei, o que você ouvia nessa época? Então, tem a coisa pop, tem as bandas... Por exemplo? Por exemplo, Paralamas do Sucesso. Eu sou muito fã do Herbert Viana, muito, muito. Tem uma cantora especial, eu sempre tive um interesse, isso acabou amadurecendo um pouco depois, eu passei a me interessar por outros tipos de voz, mas eu tinha um interesse grande por cantoras com voz grave, havia uma identificação ali, embora eu tenha uma voz grave muito mais falando do que cantando. Cantando muda um pouco a figura, mas eu ouvia muito Zélia Duncan para responder a sua pergunta. Descobri a Zélia e me apaixonei pelas canções e ela muito dinâmica também na carreira. Tem o pop ali no começo, mas a carreira dela caminhou brilhantemente. Canta samba, ela canta tudo. Cantou até nos Mutantes, né? Pois, exatamente, pronto. Foi por aí. Mas eu acho que eu nunca fugi muito desse universo aí da música popular e essencialmente da música brasileira. É o que eu mais ouço, é o que eu mais gosto de ouvir mesmo. O que é que você hoje ouve em casa? Tem o Danny Black, que eu disse, é um xodó. Eu ouço uma dupla de irmãos que cantam folk, a gente poderia classificar como folk, os Arrais. É uma música religiosa que me agrada muito. Cinco a Seco já foi recebido nesse programa.
São vários compositores e uma sonoridade que me interessa muito, e os temas, e as harmonias, os arranjos. Mas eu não fujo, eu sou um pouco clássica, eu diria, sabe? Então tem sempre o Chico Buarque, o Dominguinhos, eu sempre volto ao Dominguinhos, eu tenho um caso de amor por essa música. Os Mineiros, o Clube da Esquina, eu tenho paixão. Pensando bem, melhor assim, você e eu, até pensei que não era pra acabar, você faz muita falta. Para a gente encerrar o programa, eu queria que você dissesse o que é que você espera que a sua música alcance. Olha, é clichêzão, mas eu vou dizer ainda, Ari, o coração das pessoas. Durante um tempo eu me questionei se devia mostrar essas músicas, tem aquele momento, será que isso é particular demais? Isso é meu mundo demais, né? Para que eu mostre. E num determinado momento eu entendi que essas questões são muito universais, dizem respeito a todo ser humano, é um lugar comum de todo mundo. E aí eu vejo a possibilidade de uma identificação. Então, eu não represo, coloco no mundo e espero que essa música encontre quem ela tiver que encontrar de verdade. Cris, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas histórias, por ter dividido tudo isso conosco. Viu? Sucesso aí na carreira. Muito obrigada, Dari, foi um prazer. A entrevista com Cris Costa terminou, mas você pode revê-la no nosso site tvjustiça.jus.br e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de artista, mande pra gente. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para vocês e até a próxima. Canto pra me convencer.